O artigo, ele faz uma revisão de muitos estudos. Aqui eu não anotei o número de estudos, porque vocês sabem, né, eu tenho roteiros, e aí às vezes eu não anoto alguma informação, fico sem a informação na mão. Eu não lembro de cabeça quantos foram os estudos que eles conseguiram agrupar para fazer essa avaliação, mas foram muitos estudos estudados, é ótimo. E dentro desse processo, eles queriam responder 3 grandes perguntas de pesquisa, né? Quais comportamentos de gestão financeira têm sido estudado? E aí são sobre estes comportamentos financeiros que eu quero que tu faça essa autoavaliação. Quais são os correlatos psicológicos desses comportamentos e quais teorias subsidiam essas discussões? Nós vamos ficar principalmente nos 2 primeiros, tá? Quais são os comportamentos de gestão financeira que são estudados e que você deve estudar na tua vida no sentido de analisar, e quais são os correlatos psicológicos deles. Para começar, os comportamentos de gestão, eles foram subdivididos em 5 grandes tópicos. E o primeiro tópico é o orçamento, o que me parece óbvio e o que causa calafrios em muitas pessoas. E o que causa uma incompreensão do que efetivamente eu preciso fazer em termos de orçamento para que eu possa me beneficiar deste controle financeiro. Então isso eu acho que é muito importante, tá? Primeiro, o que é um orçamento? Um orçamento nada mais é do que você fazer uma avaliação, né, sobre as tuas próprias condições, entendendo o que tu ganha, o que tu gasta, para onde está indo, e prevendo como que vai ser a composição desse orçamento, como vai ser a distribuição desse orçamento. E o que os estudos têm nos apresentado é que o benefício desses orçamentos, e aí que mora um embate com as finanças tradicionais, o benefício desse orçamento não está em você anotar absolutamente tudo que tu gasta. Eu preciso anotar aqui meu cafezinho. Eu preciso anotar aqui a bala que eu comprei. Eu preciso Não. O simples fato de tu ter o que o Richard Thaler chama de contabilidade mental, ou seja, tu ter uma contabilidade na tua cabeça. Tu iniciou o mês, fez uns cálculos extremamente básicos no início do mês, e tu sabe que tu pode gastar R$1.000 no cartão de crédito. E todos os dias aquele valor tá na tua cabeça. Eu posso gastar só R$1.000 no cartão, eu posso gastar só... E essa simples alteração de mentalidade em relação ao teu dinheiro, isso já te beneficia. Então a primeira questão que nós temos que avaliar é como que está sendo feito esse teu orçamento? Será que tu não está caindo na ilusão não direi ilusão, mas será que tu não está caindo na falsa impressão, que não deixa de ser ilusão, de que para fazer gestão financeira tu deveria anotar absolutamente tudo, fazer uma gestão, e que se tu não fizeres, tu está falhando? Então, como tu nunca conseguiu fazer uma gestão efetivamente minuciosa, anotando absolutamente tudo, tu acha que tu tá falhando? Então tu tá tendo uma perspectiva de que para ti fazer orçamento não funciona, porque tu não consegue anotar tudo, e por isso tu acha que isso não vai funcionar nunca para ti. E por isso tu nunca faz absolutamente nada, porque tu acha que fazer diz respeito a anotar absolutamente tudo que tu gasta. E não é por aí. Quais são os 5 aspectos, 5 aspectos que são estudados, que foram compilados nesse artigo, e que são relevantes dentro da construção orçamentária, que não tem necessariamente a ver com anotar absolutamente tudo. O primeiro deles, e aí é isso que eu quero que tu meio que faça o mapa, escreve orçamento, e aí agora os cinco tópicos tu vai dando ok ou x, tá? Um certinho ou x. Se for um certinho, significa que tu tá ok, se for um x, significa que tá pendente de olhar para isso. Então, o primeiro aspecto que ele discute dentro do orçamento é criar ou manter um orçamento.
E aí ele não fala sobre anotar tudo. Olha o que ele diz. Ele diz: planejar ou refletir sobre os gastos, rastrear os gastos, viver dentro da renda e gerenciar receitas e despesas. É isso que diz respeito a manter um orçamento. Gerenciar receitas e despesas não significa necessariamente minúcia absoluta, mas pode ser quanto eu ganho, quanto eu gasto, o que está sobrando, eu consigo antecipar dívida, não tenho mais dívida, consigo ir fortalecendo a minha reserva de emergência, pensando no meu planejamento futuro, o que sobra, eu tenho livre para gastar. Isso já é manter um orçamento, e um orçamento que por vezes é mental, que vai ser extremamente benéfico. E eu chamo atenção para isso porque essa falsa impressão de que gestão financeira exige minúcia faz com que muitas pessoas desistam. E é nessa desistência que elas retroalimentam o problema financeiro. Porque ela desiste de fazer, porque ela acha que ela é incapaz de fazer naquela perfeição. E assim, sendo extremamente sincera, foram poucos anos da minha vida que eu fiz uma extrema gestão financeira minuciosa. Quando nós morávamos em Santa Maria, eu fazia, isso lá por 2013. Quando nós viemos para cá em 2014, para cá para Floripa, 2014, 2015, eu fazia. Eu devo ter feito até uns 2017, 2018, por ali. A partir dali, a minha organização ela foi se simplificando muito, porque isso os estudos já mostram também, né? Quando nós temos poucos recursos e que nós temos que otimizar muitos recursos, é importante que eu faça uma gestão mais minuciosa. Agora, quando eu começo a ampliar a minha folga, o foco ele precisa ser muito mais no planejamento futuro, né? Então, tu já te antecipar o planejamento futuro e fazer as alocações necessárias, do que necessariamente tu anotar absolutamente tudo. Então, tem que entender qual é a fase que tu está para entender qual é a demanda que vai melhor beneficiar a tua gestão financeira. Mas dentro desse aspecto, reflita, né? Eu tô, de um ponto de vista mínimo, tendo noção de quanto eu ganho, quanto eu gasto, o que tá indo para essencial, o que tá indo para não essencial e o que tá sobrando, é isso que você precisa. Se você não está fazendo nada disso, eu não sei quanto eu ganho, não sei quanto eu gasto, num geral, sem minúcia, é pegar lá o extrato e dizer, entrou 10, tá me sobrando, tá me sobrando 2, digamos, significa que eu gastei 8. Bom, eu já sei quanto que eu gastei. Tá, e agora desses 8, soma lá essencial, que é o que tu tem fácil, né, dentro do teu extrato. Aluguel, condomínio, água, luz, internet, alimentação em geral, assim, supermercado, pituca, no meu caso, né, que é dependente, transporte, combustível, soma aquilo ali, digamos que deu 4.000. Tô fazendo bem redondo, tá? Só pra facilitar os meus cálculos. Fui proibida pelo meu excelentíssimo marido de tentar fazer cálculos de cabeça e cometer gafes terríveis. Então, quando eu vou fazer cálculos, eu preciso proteger da minha própria incapacidade de fazer cálculos de cabeça. Então, eu estou usando dados que me protejam disso. Então, gastei 8.000, digamos que somando tudo isso deu 4. Então, já sei, 50% foram gastos essenciais. Os outros 4.000, caso eu não tenha investido nada, eu já sei, é gasto não essencial. Então, opa, para aí. Mas eu gastei 50% em essencial e 50% em não essencial, de todo o dinheiro que eu gastei dos 8.000, né? 4.000 com essencial, 4.000 com não essencial. Será que eu efetivamente precisaria ter gasto esses 4.000 reais em não essencial? Será que não tem dívidas que eu tenha que antecipar o pagamento? Será que não tem reserva de emergência para montar? Será que não tem algum objetivo já que eu possa me planejar para a construção da aposentadoria no longo prazo? É isso que você precisa em relação ao teu dinheiro, entendeu? Não é fazer aquela minúcia, mas é ter esta noção e ter esta reflexão. Eu não sei se desses 4.000 foi gasto no café, foi gasto em roupa, foi gasto em iFood,
com pizza na sexta-feira. Não me interessa saber. Me interessa que 4.000 foram gastos em coisas que não são essenciais para a minha sobrevivência. Portanto, pode ser que aí esteja existindo gargalos. Porque existem outros objetivos, como a construção da reserva de emergência, que não estão sendo atendidos. A Jéssica, mas sobrou aqueles 2.000 reais lá. Sim, e onde que tu colocou aqueles 2.000? Se tu não tiver uma antecipação para dizer assim, olha, eu tenho que colocar na reserva, ou eu tenho que quitar alguma dívida que está passada, ou eu tenho que começar a me antecipar em relação à minha aposentadoria, ou eu tenho algum sonho, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de telefone, eu quero fazer uma viagem. Se tu não perceber que existem esses outros objetivos, aqueles 2.000 que haviam sobrado, vai sumir também. E aí tu gastou 4.000 reais, ou seja, 40% em essencial e 60% em não essencial. Que tu tem aí uma grande liberdade, quem tá nessa estrutura financeira tem uma grande liberdade de não ser mandada pelo dinheiro, ou seja, de não entrar o mês e sair apertado, e de efetivamente conseguir se antecipar, conseguir ter o controle do seu dinheiro, porque tem espaço para isso. Só que para que tu saiba se tu tem ou não esse espaço, tu precisa ter essa visão. E ela é uma visão simples, mas tu precisa ter esta visão. Isso é criar ou manter um orçamento, que não precisa ser aquela coisa estruturadíssima. Mas essa noção tu precisa ter. Então, se tu não tem essa organização, esse é teu primeiro passo. Se tu quiser dar um pause aqui e faz essa análise de forma extremamente simples. Pega teu extrato, quanto tu ganha, soma quanto que tu gasta com coisas essenciais, que é fácil de tu ter essas informações, afinal de contas, tu paga boleto, né? Tu paga boleto de luz, tu paga boleto de condomínio, tu paga boleto do aluguel, tu paga boleto. Então é fácil de mapear isso. Todo o resto que saiu da conta é no essencial. E aí tu tem uma ideia geral do que tá acontecendo com a tua vida. E essa ideia geral que tá acontecendo com a tua vida já te dá uma visão de como que tá a tua situação. Isso é indispensável. Se você não tem isso, pausa e vai fazer. De coração. Isso vai mudar a tua vida. Tu não precisa viver sendo refém do teu dinheiro. Só que para isso tu precisa dessa organização. Para que tu assuma esse controle. Para que tu consiga fazer, olha, eu quero ir por aqui, eu quero ir por lá.